finalmente a gente vai criar nosso controller que vai acionar nosso service. Só para lembrar aqui, a gente já fez o repository, já fez o service, e agora a gente está aqui, ó, e o controller operar dentro do nosso sistema. Bom, o controller aqui recebe o request diretamente lá do cliente. Também retorna aqui para o nosso cliente o response. Vamos ver como isso acontece. Primeiro, a gente precisa colocar nessa classe aqui algumas marcações. Uma delas, eu tenho que dizer que isso aqui é um API controller. Tá? Ele já inclui automaticamente esse namespace aqui, esse cozinho aqui que é o MVC. Colocou como API controller. Além do mais, eu vou dizer aqui já a rota. Qual é o caminho que ele vai fazer para chegar lá. Então, esse controller vai sempre ser chamado com API barra alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu sempre vou botar lá barra API barra o nome desse controller aqui. Então, isso é importante que a gente deixe registrado. Né? E aqui dentro, eu vou dizer, vou colocar um outro annotation aqui, que é esse aqui, ó, controller. Então, quer dizer que esse caminho vai ser API barra o nome do controle, não importa qual seja o nome. Qual é o nome desse controle? Categoria. Ué, mas não é categoria controller? Não. O controller aqui é por padrão, a gente coloca, tá? Mas o próprio .NET ignora esse controller e entende que o nome dele é categoria. Opa, fechei aqui. Categoria é controller. E aqui vai estar, então, a barra API, o nome da localhost, 2.5001, barra API, barra categoria, e aí dentro vai ter as outras demais rotas. Vou fazer agora. Na prática você já vai ver isso e vai ver como é que funciona, é bem tranquilo, tá? Então a gente precisa de dois endpoints dentro dessa API. O primeiro endpoint vai ser um HTTP GET, a gente coloca aqui em cima já o nome dele, tá? E o outro que a gente vai precisar é um HTTP POST, vai ser a inclusão. Então temos dois endpoints aqui. Quando a gente cria um endpoint, a gente pode colocar aqui, entre aspas, o nome desse endpoint. É o nome que eu vou enxergar lá fora. Porém, eu posso deixar de colocar, e aí o primeiro get que ele receber vai cair aqui dentro. Ele só mandar só assim, o nome do controller. E se for do tipo get, ele vai saber que tem que cair aqui. Se botar o nome do controller, né? Barra API, barra categoria, e se for um post, ele já vai cair aqui. Se for um put, ele vai cair lá. Então, ele vai respeitar o verbo. E os verbos são esse: post, put para alterar, post para incluir, delete para deletar e get para ler. Tem alguns outros aí que a gente usa em algumas situações, mas esses são os 4 fundamentais. Então, aqui a gente vai criar a nossa função, o nosso método, na verdade, não tem função no C#, é tudo método. A gente vai usar aqui o nosso método e vai retornar um iActionResult, ou um ActionResult se for retornar dados. Vai retornar dados, né? Então a gente vai colocar logo aqui, ActionResult, e aqui dentro a gente vai colocar algum dado. List de categoria. Ok? E aí aqui eu vou botar aqui, sei lá, tar, categoria. Listar só. Sabe que está dentro do endpoint de categoria, então. Esse nome aqui serve para alguma coisa? Não, é o nome do método que o C# precisa ter um nome de método aqui. Mas eu vou botar barra listar lá? Não, ele ignora absolutamente isso aqui. Eu só obedeceria se eu colocasse aqui, entre aspas, algum nome, que eu não estou colocando. Então, ele vai respeitar apenas o verbo get. Ótimo. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre DTO, um outro vídeo, mas por enquanto vamos botar para funcionar, né? Depois a gente fala sobre isso. Aí aqui, o que eu quero fazer? Eu quero chamar a minha classe de serviço. Mas eu preciso chamar ela aonde? No meu construtor. Opa. Eu preciso chamar ela aqui no meu construtor, certo? Eu até comentei que a gente ia fazer um método novo, né? Como é que é um método novo? O método, mas antes de eu terminar de explicar isso para não confundir. Eu tenho que chamar no meu construtor aqui a minha classe de serviço. Para isso, o que eu tenho que fazer? Pensa aí, 2 segundos. Se você disse que eu tenho que pegar a classe de serviço e adicionar ela lá na injeção de dependência no Program CS, parabéns, é isso mesmo. Mesma coisa que eu fiz com a outra classe. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou até separar. Adição dos services para injeção de dependência. Builder, services, add scoped,
desculped, o nome da minha categoria, da minha classe, categoria IPC. Pronto, agora ela já está na memória e já pode ser instanciada, né, trazida por injeção de dependência. Então, eu vou voltar lá para o meu controller, cadê meu? E agora eu posso receber aqui, tá? E aí eu recebo e vou guardar na variável local do jeito que a gente fez nos outros casos. Como, por exemplo, aqui eu recebi aqui um repositório, botei numa variável local e passei a usar aqui dentro. Mas tem um jeito mais novo que eu prometi, que é mostrar como é que é. Como é que é esse método mais novo? Aqui mesmo, ele está mostrando 3 pontinhos, tá vendo? No VS Code. Se eu clicar aqui em ponto, ele vai perguntar assim, ó, vai dar a opção. Usa construtor primário. É esse que é o método novo. Tanto faz um ou outro, ambos funcionam com a mesma performance. É só uma questão mesmo de gosto, né? O que você acha mais legal de usar. Eu, na verdade, gosto mais de usar o construtor primário. E o construtor primário, na própria classe, tá vendo aqui, ó? Eu já recebo o parâmetro por aqui. Em vez de ter um construtor que recebe, guarda numa variável, ele recebe aqui também. A gente vai guardar numa variável. Mas ele recebe já direto aqui no nome da classe. E eu acho que fica mais limpo, mais fácil de entender. Mas tanto faz um ou outro que você achar melhor. Aqui a gente vai colocar o nosso tipo, né? Que é a categoria. Lembra que toda classe é um tipo também, tá? É um tipo de dado. Então, a minha categoria serve-se para categoria. Não é isso não. Serve-se. Categoria serve-se. Eles até propõem botar em minúsculo aqui. E aí, ao invés de criar uma classe com um underscore e tal, né? Não preciso. Eu posso já transformar isso aqui direto em uma propriedade não, em um campo, categoria service. Ele já faz automaticamente isso para mim. Eu não preciso que eu colocar aqui underscore nesse. Ele sabe que esse service, categoria service, veio daqui, e ele cria um novo campo chamado categoria service, que tem o mesmo nome, não tem problema, ele dá o jeito dele, ele copia daqui para cá, e eu posso começar a usar isso daqui em tudo quanto é lugar. Nesse modelo, eu não uso underscore. Aqui eu não uso o sublinhado na frente para indicar que é privado, tá? Só digitar em minúsculo, eu sei que é privado, que é, né, uma variável daqui. Eu acho mais legal usar assim, mas fica a teu critério. Ok, agora que eu tenho acesso ao service, chama-se categoria service, eu posso simplesmente pegar aqui e botar assim, olha, list de categoria igual a categoria service estar. E aqui, provavelmente, ele vai reclamar porque esse método... Ah, não, já está como assim. Ele automaticamente já colocou como assíncrono, né? E aí, você, por boa prática, muda o nome para assim. Lembrando que esse nome é irrelevante, tá? Ele vai pegar pelo verbo get, já que a gente não botou nenhum nome entre parênteses aqui. Peguei esse retorno e vou retornar simplesmente. Retorno. Pronto. Resolvi o meu get. Vamos fazer o post? Na verdade, a gente não costuma usar direto a classe do modelo aqui, não, tá? Não recebendo, não devolvendo. Não recebendo e não devolvendo diretamente a classe do modelo. A gente cria um DTO, que eu já vou explicar o que é no outro momento. Agora vamos criar logo o nosso método public, assim que eu também vou retornar um task, só que vai ser do tipo categoria. E aí o nome também tanto faz, tá? Aqui incluir. Eu costumo botar nomes tem a ver, né? Pra gente depois achar com facilidade. Então, a gente já tem aqui o método. Vamos lá agora chamar. Na verdade, aí tem um detalhe aqui, tá? Eu tenho que receber aqui o categoria. Categoria. Quando a gente recebe essa categoria lá do cliente, essa categoria pode vir de algumas formas. Tá? E a gente vai botar aqui de forma explícita, só para ficar bem claro para você, isso vem do from body. Body é esse. Body é o corpo da requisição. Tá? A requisição ela tem cabeçalhos, pode ter mais de um cabeçalho, né? Tem um cabeçalho composto com vários itens e tem um body. Esse body, você pode botar lá um JSON com informações lá dentro.
É do buddy que eu estou pegando categoria. Ele vai pegar pelo nome. Se os nomes forem iguais, ele vai atribuir dentro da classe categoria. A gente vai ver depois na prática, vai ficar fácil de entender. Recebi isso daqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou botar aqui categoria, retorno é igual ao await, porque lá é assíncrono, categoria service, ponto, incluir assim. E vou passar a categoria para lá. E vou botar aqui, turn, retorno. Maravilha, tenho aqui já todos os nossos dois métodos, pelo menos, né? Faltam mais dois, mas tenho dois métodos que eu posso pelo menos testar. Incluir alguma coisa e depois ler essa coisa, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui ID e nome e aqui no meu controller eu tenho aqui a categoria que recebe esse ID e nome do body. Então, vamos compilar agora e vamos ver se primeiro não vai dar nenhum erro de compilação. A gente mexeu muita coisa aqui. Net field. Maravilha. Então faltava gravar, né, salvar alguns arquivos aqui para ele poder reconhecer. Tudo deu certo, tá? Agora vamos executar. Está executando aqui HTTPS, tá? 5000. Por exemplo, se eu quiser rodar isso daqui, eu posso rodar, botar aqui barra API, barra categoria. Vai mandar de cara um get, padrão get, tá vendo? Ele retornou para mim aqui nada. 0 itens. Então ele bateu aqui no meu categoria, cadê no meu controller? Ele bateu aqui, get, veio aqui, foi lá no banco buscar, né, chamou o service chamou o banco devolveu para o service, repository, né, devolveu para o service devolveu para cá, para o controle devolveu para o meu browser e a gente viu que não tinha nada. Agora a gente tem que incluir. Só que para incluir, não dá para fazer pelo browser, direto aqui, né? Porque eu tenho que montar um buddy para enviar. Então, para isso, a gente usa ferramentas que nos permitam fazer isso. Uma delas é o Postman. Tem o Insomnia, tem outros aí que você pode utilizar, tá? Mas eu vou criar aqui uma collection nova, em branco. Vou chamar ela aqui de aula. E vou criar aqui os meus requests. O primeiro request vai ser um get. E vou já criar um outro request aqui. Request que vai ser um post. Eu vou mudar para post. Vou botar aqui incluir. E vou pegar lá a nossa referência. Pegar lá e pegar lá na nossa referência endereço. Aí a gente vai chamar assim, olha, barra API, barra categoria. Ok? Barra API, barra categoria. Por que barra API, barra categoria? Porque no nosso código lá no controller está barra API, então é fixo. E barra nome do controller. O nome do controller é categoria. Tá, mas como é que ele vai saber se ele vai escolher entre esse ou esse? Ah, pelo verbo. Quando o verbo for get, ele vai escolher esse. Quando o verbo for post, ele vai escolher esse. Então, vamos lá. Esse aqui está com o verbo post. Para chamar o get, é o mesmo endereço. Igualzinho. Ele só vai saber a diferença pelo verbo. Então, vamos chamar aqui pelo verbo get. Foi lá, chamou e devolveu vazio, porque não tem nada. Agora eu vou chamar o meu post. Para isso, eu vou ter que vir no body. Lembra que eu falei que é no body que está o código? Eu vou ter que vir aqui no body, dizer que é how, dizer que é JSON. Então, eu vou mandar aqui para ele um JSON que tem ID, 2.1, vírgula, nome, né? Nome, 2 pontos. Primeira categoria. Deixa eu ver se é nome mesmo. Vem aqui na categoria e vê, olha. ID e nome, tá certo.
ID e nome. Eu vou mandar para lá agora para o mesmo endereço. Só que agora ele vai ver que é post, vai bater no segundo endpoint. É nesse endpoint aqui porque ele vai saber que é post. Ele vai receber a categoria e vai executar. Vamos lá. Ó, ele incluiu. Ele retorna a categoria que ele acabou de incluir. Vamos confirmar? Eu vou agora no listar. Vou enviar no listar. Lá. Então, se eu incluir mais um agora, 2, por exemplo. 2, por exemplo. Vou botar aqui. Segunda. Já incluiu. Tá? Trouxe 2 categorias. Então, está funcionando perfeitamente, tá? A gente vai fazer agora um breakpoint aqui, ó. Só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Ele vai parar ali quando chegar. Então, vou enviar aqui um incluir. Vou incluir a terceira categoria. Ah, ele não está rodando com breakpoint. Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos executar com F5. Ele vai entrar em modo debug, né? Permitindo a gente fazer aqui debugar o código mesmo, né? Parar aqui e ver o que está acontecendo linha a linha, tá? Então, vamos lá. Vou ir aqui agora para isso. Quarta categoria. Ok, ele já parou aqui, tá? Então, olha só, eu recebi categoria aqui dentro. Eu consigo olhar o que tem dentro, ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele mostra, olha, tá vendo um número 4 para ID e quarta categoria dentro do campo string nome. Pô, isso é o que a gente quer. A gente vai dar um F10 aqui e vou dar um F11 para ele entrar nesse incluir aqui. Dei F11. Opa, tô aqui, ó. Deixa eu ver o que veio nessa categoria. Ah, os dados vieram para cá. Vou dar um F10. Agora eu vou dar um F11 para entrar no repository. Entrei no repository. Deixa eu ver se os dados estão lá. Estão lá. Aí o que ele vai fazer? Ele vai adicionar. Foi lá no banco de dados, Postgres, e já incluiu lá. Ó, esse dado aqui foi e já voltou para cá esse retorno. Lembra que o retorno ele tem um monte de propriedades, porque ele é do tipo entity entry. Aí dentro de retorno, você pode ver um monte de coisa que tem aqui, ó. Então, um monte de coisa. Entre as coisas que ele tem o entity propriamente dito, ó. Que é o nosso registro de dados, ó. O ID e o número que foi guardado lá no banco de dados, tá? Aí tem aqui as propriedades, tem um monte de coisa que você pode olhar. Depois a gente pode usar isso para código nosso. Bom, agora eu vou salvar. Vou dar um F... Agora ele salvou no banco de dados mesmo. E vai retornar a categoria que está dentro de entity do entity entry. Vamos lá. Ele retornou aqui para o nosso service. Se você olhar aqui o retorno, ó, é uma categoria já cadastrada, né? Quarta. Vou dar mais um F10. Ó, aqui é o retorno que veio para o controller. Estou no controller. Veio o retorno. Legal. Agora ele vai devolver para o nosso cliente. Nosso cliente é o Postman. Aí a gente pode dar um executar aqui para ele terminar. E o Postman vai receber lá. Não sei se vai dar timeout, porque... Não, isso não, filho. No Postman ele recebeu tudo. Tá? E se a gente olhar aqui dentro do banco de dados, vamos olhar aqui dentro do banco de dados a tabela categorias. Tá aqui, ó. Dentro do banco de dados. Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. E se eu listar aqui, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai chamar lá o service, que vai chamar o repository, vai pegar tudo, vai devolver para o service, vai pegar tudo, vai devolver para o controller, vai pegar tudo, vai devolver para o nosso cliente aqui. Então já temos aqui funcionando isso, tá bom? Na próxima aula a gente faz a alteração e a exclusão, e depois a gente fala de DTOs.